Bom dia, alunos. Bem, eu sou a professora Hilda Mara e essa aula para os alunos do sexto ano A. Vocês devem estar me perguntando por que eu estou de máscara, né? Se eu estou sozinha gravando essa videoaula para vocês. Eu resolvi iniciar com uma máscara para lembrá-los que o seu uso ainda é muito importante, que não devemos dispensá-lo, que ainda temos que nos proteger. Então agora irei tirá-la porque estou sozinha, mas foi só para lembrá-los que o cuidado é muito importante, né? Ainda estamos em tempos de pandemia e graças a Deus já muitos vacinados, mas devemos seguir com todos os cuidados. Espero que todos estejam muito bem, assim como seus familiares. Alunos e alunas, hoje nós iremos falar sobre os gêneros textuais charge e cartoon. Acredito que alguns já devem ter ouvido falar, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre seus conceitos, suas características, suas diferenças, porque muitas vezes eles são confundidos, né? Acreditando-se que sejam o mesmo gênero, mas não, tem as suas diferenças. Então vamos lá? Bem, vamos iniciar com a história e o conceito da charge. A charge ela teve início na Europa, né? No século ali 19, né? Ela é de origem francesa e o termo charge significa carga, exagero e ataque violento. A charge ela tem a finalidade de, por meio da sátira, fazer críticas a alguns acontecimentos, né, aos acontecimentos atuais. Ela é muito utilizada em jornais e revistas por causa do seu cunho político e social, né? Geralmente as pessoas, os personagens envolvidos na charge são personalidades públicas e envolvidas na política, né? E a charge ela pode conter legendas com balões de fala ou não, tá? Pode vir só a imagem, mas assim, é preciso que conheça-se o contexto, os acontecimentos, para poder entender a piada, né? O chargista, que é o profissional que cria as charges, ele precisa ter conhecimento desses assuntos, né, atuais, para poder retratá-los e transmiti-los de forma bem objetiva, tá? Agora nós vamos falar sobre as características da charge. A charge, ela tem um fator social e político como característica, possui linguagem verbal e não verbal, né? O seu desenho pode vir, como eu falei ali, com desenho e com o texto, né, escrito. A charge, ela representa a atualidade. Então, para se entender a piada, como havíamos falado, é preciso conhecer o contexto, né? Porque senão não vão entender a piada. Certo, alunos? Então, vamos falar agora também sobre exageros, uma outra característica da charge. O chargista, ele enfatiza pontos tidos como os principais. Ele exagera, mas não distorce a realidade, né? Ela não tira a veracidade do assunto. Ela só faz aquele exagero para piada, né? Ficar ali bem humorada, para ser bem humorada e ter a piada ali e vocês conseguirem compreender as pessoas, né? Bem, caráter humorístico, cômico, irônico e satírico, que ela também tem como característica. Exemplo de charge. Aqui apresento para vocês uma charge que fala sobre o contexto aí da pandemia, sobre a Covid, né? Infelizmente muitas mortes ocorrendo. Então, aparentemente são dois médicos, né? Que um fala assim: mais uma vítima da pandemia? Aí a outra fala: não da fome. Então, ela está usando, né, a atualidade, que é a questão da pandemia, a questão da Covid, muitas mortes, mas fazendo uma crítica à falta de acesso à alimentação adequada, né? E muitas vezes acontece.
E isso, ela está criticando ali um direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana, né? Então tem a questão da fome aqui. Outro exemplo é que o Joãozinho, né, chega em casa e a mãe fala: Joãozinho, as aulas mal retornaram e você já foi suspenso? O que você aprontou dessa vez? Imagina se Joãozinho apronta alguma coisa, né? Mas enfim, Joãozinho vira para a mãe e fala: espirrei. Pois bem. Então, conhecendo o contexto atual, e ele está de máscara, né? Então, o que a gente entende? Que ele espirrou, logo se entende que ele pode estar com a Covid. Então, por isso ele foi suspenso, né? Então, entende-se ali a piada e a crítica, né? Bem, agora vamos falar sobre o gênero cartoon. O gênero cartoon é uma forma, o nome cartoon, né, é uma forma portuguesada do termo inglês cartão. E teve origem na palavra italiana cartone. Ela foi usada pela primeira vez, a palavra, o cartoon foi usado pela primeira vez em 1840, então também não é um gênero recente, né? E o cartoon, ele trata-se de um desenho humorístico, animado, não, que tem como característica abranger o dia a dia da sociedade, sobre assuntos, fazer uma crítica, né? Sobre assuntos coletivos, né? Uma crítica social sobre assuntos coletivos. O significado da palavra cartoon é estudo ou esboço. O cartoon é baseado na crítica cultural e ética, mostrando os personagens alvos, exibindo suas características, singularidades, posições sociais e política. Né? O cartunista, ele retrata a sua posição, a sua crítica, né? Ali pela imagem, ela também tem, como a charge, o cartoon também tem linguagem verbal e não verbal. Tá? As características do cartoon. É um gênero constituído de linguagem verbal e não verbal, como, né, havia dito. Sátira, humor, ironia, cômico, flexibilidade, associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, imagens atemporais. Depois vocês vão ver a diferença, né, da charge e do cartoon. Entrelaça palavras, imagem e sentido. Agora, exemplo de cartoon. O exemplo do cartoon é a imagem ao lado, né? E o humor do cartoon está na correspondência entre as palavras e a imagem, mostrando-se atemporal ao retratar sobre os problemas que não são rotineiros, né? Porque infelizmente nós temos aí, como ele retrata, aparentemente o menino está num lixão, né? Uma figura de um menino. E ali as palavras moradia, informação, saúde, alimento, educação, saneamento básico, transporte, estão ali jogados, né? Então fazendo uma crítica de como são, como o poder público, né, tratam a educação, todas essas palavras, todas essas que estão representando aqui, como são tratados, né? Como, por exemplo, saneamento básico, a educação. Então, são problemas atemporais, não problemas só da atualidade. São problemas que, em qualquer momento, qualquer tempo, você não precisa ter um contexto atual para entender do que está falando, né? Que são problemas que a imagem já diz, que a educação está sendo tratada de qualquer maneira, né? Então, o cartoon, ele tem essa diferença, falar sobre os problemas coletivos e que são problemas atemporais, problemas de todos os tempos, problemas que não significa só de um período, só de um exato momento, né? Diferença entre a charge e o cartoon. Agora vamos lá. Preste atenção que depois nós vamos ter um quiz em relação a esses conceitos, tá? Essas diferenças, então vamos prestar atenção. Ó, definição de charge
ela faz críticas a acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas. Já o cartoon faz sátiras a questões sociais de forma atemporal e universal. Né? Característica. A charge ela possui linguagem verbal e não verbal, humor, leitura crítica do cotidiano. Então, linguagem verbal e não verbal, tanto a charge quanto o cartoon possuem, né? Possuem. Humor também. Agora já começa mudanças. Olha, a charge ela faz uma leitura crítica do cotidiano. Já o cartoon ela faz uma leitura crítica da realidade, né? Então, como eu ouvi falar assim, da educação, como está sendo tratada, né? Então, outra característica da charge é atual. Então, ela sempre vai falar de um problema, por exemplo, que nós estamos aí no contexto da pandemia. Sempre vai retratar, fazer críticas à situação da pandemia, como ela está sendo tratada, aos governantes. Então, você sempre vai ter essa ligação da crítica que ela está fazendo a um dado momento que está acontecendo, ao dado momento que está acontecendo. Agora, o cartoon, ele é atemporal. São problemas que você não precisa de um contexto. Por exemplo, falar da educação, que a educação está sendo tratada de qualquer maneira, não precisa de um contexto. Né? A gente já falar da saúde pública, que não está sendo tratada como deveria ser. Quando você mostra uma imagem ali, a pessoa já consegue compreender, né? Tanto se for aqui ou em outro país, de colocar uma imagem como aquela que nós colocamos, que todos aqueles direitos básicos das pessoas estão no lixo, só de olhar a imagem eles já vão entender, né? A pessoa ali que estiver vendo aquela imagem, ela vai compreender, não importa qual lugar que ela esteja, qual tempo, não precisa de um contexto ali para ela poder compreender a situação. Não é ligado a uma personagem que você tenha que conhecer, né? Então, voltando aqui para características. A charge, ela precisa de uma contextualização, né? Como eu acabei de dizer. Já o cartoon, o contexto é a própria sociedade. São problemas que acontecem na sociedade, independente do período, do momento, né? E outra característica da charge é situações particulares, envolve personagens de vida pública, né? Públicas, e geralmente ligada à política. E já o cartoon são situações que falam sobre questões coletivas, problemas coletivos, né, da sociedade. E exemplos. A charge ela faz uma crítica ao governo, críticas a personalidades públicas, visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção pública, né, a atenção do público. E o cartoon é crítica à sociedade, questionamento sobre o cotidiano. Né? Então vamos lá. Aqui eu coloco para vocês dois cartunistas e chargistas brasileiros que fazem histórias. Muitos já devem conhecê-los, porque quem não conhece o Menino Maluquinho? Talvez nunca tinha visto o seu criador, que é o Ziraldo, né? Ziraldo Alves Pinto. Mas já conhecia o Menino Maluquinho. É muito trabalhado aí nas atividades, né? Provas. Então, o Menino Maluquinho está sempre presente na questões escolares, até mesmo em charge, historinhas. Então, vocês já deveriam conhecê-lo. Agora, o Maurício de Souza. Quem não conhece Maurício de Souza? Turma da Mônica, né? Magali. Então, esses são os cartunistas e chargistas brasileiros mais assim, famosos, né? Mas a gente tem vários outros, muitos, tá? Então, agora, aqui são as referências de onde eu busquei as informações para estar passando aqui para vocês. E agora eu vou falar sobre a próxima aula, nossa próxima aula. Nossa próxima aula
Nós realizaremos um quiz, como eu havia falado para vocês. Esse quiz será avaliativo, terá 5 pontos, né? Valerá 5 pontos, e nós abordaremos os gêneros, conteúdos dos gêneros que falamos agora, da charge e do cartoon, tá? Para a próxima aula, os alunos que irão participar dela, vocês terão que ter acesso ao chat ou ao e-mail no momento da aula. Por quê? Porque vocês irão me enviar a resposta, né, das perguntas para poder ganhar pontuação, né? Depois eu vou corrigir e vocês terem a pontuação de vocês. Porque assim que a gente terminar, no decorrer da aula, a gente vai estar fazendo a correção. Mas eu preciso que vocês me enviem a resposta antes, né? Não depois da correção. Bem, agora, outra coisa, esse quiz, para quem não for participar das aulas da aula online, ele será impresso e disponibilizado na escola, tá? Para quem não puder assistir essa aula e não for ter acesso ao WhatsApp e ao e-mail, ok? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Um bom dia e saudações a todos!